Eu passo a palavra de imediato, com a palavra a senhora Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho, MPT, que já esteve em outras audiências, inclusive no plenário. A palavra é sua, doutora Sirlene. Eu dei para ela 10 minutos, com mais 4, se necessário for, eu darei para todos o mesmo tempo. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, senador Paim, parabenizo pela condução dessa audiência pública, a todos que me acompanham aqui nessa mesa, presencial e virtualmente. É uma honra participar de uma audiência pública como essa, porque é uma audiência pública, sobretudo, que nos convoca a essa responsabilidade social de discutir a questão da violência nas escolas, que o senador muito bem pontuou em que extensão ela está. Vossa Excelência domina muito bem o assunto, estou acostumado já muitas vezes com ela. Eu me dou o direito de pedir uma parte para a senhora. Por favor, Posso? por favor. Não, só porque eu falho a minha aqui. Acrescentando ao tempo ao final. Isso, com certeza. Não. Vamos partir de zero. Convido para tomar lugar na mesa. Convido para tomar lugar na mesa a senhora Célia Nas, coordenadora-geral de enfrentamento ao trabalho infantil da Diretoria de Proteção da Criança e do Adolescente da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição à senhora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva. Seja bem-vinda. Volta para doutora Zimmermann, eu já dei o tempo lá. Voltou para os 10 minutos. Obrigada, senador. Então, eu dizia que esse é um espaço de convocação à responsabilidade coletiva, mas é, sobretudo, também um espaço, e eu quero registrar isso aqui no início também, de gratidão e de homenagem, porque eu acho que se todos nós estamos aqui, em qualquer posição, com qualquer perspectiva, perfil profissional ou pessoal, nós estamos porque passamos nas mãos de alguns e algumas professoras e professores de quem lembramos até hoje. Então, eu acho que o primeiro momento também é de homenagem e registro de gratidão. E é por homenageá-los e por esse respeito que devemos ter que nós precisamos debater esse tema que estamos debatendo aqui hoje. De início, é importante que a gente reflita, e eu acho que a fala do Ministério da Educação já muito bem pontuou, de que violências nós estamos falando e quais violências talvez nós estejamos tolerando no dia a dia. E eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que deixar aqui muito claro também é que nenhuma violência pode ser tolerada. Onde se admitem pequenas violações de direitos humanos, as grandes também acontecerão. Então, qualquer violação à dignidade daquele trabalho executado em sala de aula, porque é um ambiente de aprendizagem, um ambiente escolar, mas é um ambiente de trabalho também. Por isso, nós precisamos lembrar que esse trabalho precisa ser digno, seguro, saudável. E quando falamos de pequenas violações em termos de saúde e segurança desses trabalhadores, desses profissionais da educação, nós estamos falando em uma violação de direitos humanos e nessas violências que muitas vezes acabam sendo admitidas e sendo geradoras de muitas outras violências. O censo escolar de 2024, o senador Paim e todos que nos acompanham, nos reportou que quase 650 mil estudantes do nosso país, de escolas públicas, não têm acesso à água potável nas escolas. Se os estudantes não têm, os profissionais da educação que lá trabalham também não têm. Essas violências nós estamos admitindo? É uma pequena violação de direito humano não ter acesso à água potável? Ou é uma grande violação? Estamos tolerando essas violências e, a partir disso, outras acabam surgindo nesse mesmo ambiente? Portanto, nenhuma violência pode ser tolerada, nenhuma violação a direitos humanos pode ser tolerada. No âmbito do Ministério Público, todos os ministérios públicos estaduais e do Ministério Público da União e os tribunais de contas da União se uniram, inclusive, nesse aspecto. Durante o mês de junho, atuamos nessas escolas. Estamos exigindo que nenhuma criança, nenhum profissional de nenhuma escola deixe de ter acesso à água potável, que é um direito humano fundamental. A Agenda 2030, inclusive, nos pontua dessa maneira. Então, não podemos nos acostumar, enquanto sociedade, a permitir essas pequenas violações, teoricamente pequenas, porque não ter acesso à água potável significa o quê? Não ter acesso à saúde.
é evidente que isso em algum momento se torna um problema de saúde pública. Então, quando falamos nessas violências e todas essas violências que nós precisamos combater aqui, nós estamos falando dessa violência estrutural. Eu me permito denominar dessa forma, porque é a estrutura, é a instituição, é o todo que está gerando essas violências. E aí é importante, senador Paim, que a gente relembre o conceito de violências da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Ela está em processo de ratificação no Brasil, esperamos que em breve esteja ratificada e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, mas o que essa convenção nos aponta é que as violências no ambiente de trabalho são todas aquelas que possam gerar danos ou visem gerar danos ou tenham potencial de gerar danos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos, ou seja, todas essas perspectivas que envolvem a saúde física e mental das pessoas que frequentam todos os ambientes de trabalho. E a escola é um ambiente de trabalho para muitos desses profissionais de educação e, uma vez preservado esse ambiente de forma segura e saudável, evidentemente que a aprendizagem também se torna uma aprendizagem muito mais produtiva. Então, é nesse cenário, com esse conceito da Convenção 190, que eu quero fazer essa abordagem aqui, de enfrentamento às violências. Não é só a violência urbana, que é gravíssima, não é só a violência extrema, mas são as pequenas violências cotidianas, estruturais, que acabam levando justamente a esse cenário de grandes violações. Então, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, mantido pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, nos aponta que os profissionais da educação hoje estão entre os profissionais mais afetados pelo adoecimento mental. Então, por que esse adoecimento mental? Por causa dessas violências estruturais. A pressão por metas, as sobrejornadas, as jornadas exaustivas, a desvalorização, as turmas lotadas, as estruturas físicas precárias. Muitas vezes, e isso não foi só uma vez que eu ouvi falar, não, a impossibilidade de faltar, de se ausentar do trabalho, mesmo quando doente, sob pena de perder gratificações instituídas pelos empregadores. E vejam, às vezes, quando o profissional, qualquer profissional, deixa de ir ao trabalho para cuidar da sua saúde, é para amanhã poder estar melhor. Mas quando ele insiste a frequentar, a estar no trabalho, estar presente mesmo doente, na hora que o afastamento acontece, geralmente ele é de longuíssima duração, porque a afetação da saúde já foi muito maior. Então, essa pressão constante são situações de pressão, inclusive ideológica, enquanto o espaço da aprendizagem deveria ser um espaço crítico. Hoje a pressão, a perseguição, para que não se fale sobre determinados assuntos em sala de aula, e tudo isso vai afetando esses profissionais. A ameaça de substituição por novas tecnologias, quantos professores não sendo ameaçados, bom, amanhã talvez não precisamos mais de você, porque a IA vai substituir os professores em sala de aula, o trabalho em situações em zonas de conflito armado ou por situações de drogas, a transferência de responsabilidade, muitas vezes familiares, para as escolas, e aqui nas perguntas já vindas pelo E-Cidadania, aponta justamente essa necessidade de cumprir a Lei 13.935 de 2019, que aponta o quê? A necessidade de ter profissionais da psicologia e da assistência social nas escolas. Porque o professor, a professora, tem a sua habilitação para ensinar, mas muitas vezes acaba tendo que assumir essa gama gigantesca de outras responsabilidades e isso gera uma pressão enorme, levando justamente a esse adoecimento mental, burnout, ansiedade, estresse e muitas vezes aguentando o sofrimento em sala de aula à base de medicação. Nenhum profissional deveria ter que se medicar para poder trabalhar, mas muitos professores estão justamente nessa situação. Então é isso que nós precisamos enfrentar. Em 2023, o portal G1 publicou um levantamento de dados apenas com base na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, senador Paim, que apontava 112 professores se afastando por dia da sala de aula por problemas de adoecimento mental.
mais de 20 mil professores em um semestre, o primeiro semestre de 2023, essa base de levantamento. Então, esse é um cenário que nos convoca justamente a ter uma atuação de cuidado com esses trabalhadores, cuidado com essa saúde física, essa saúde mental. Em 2023, aliás, essa semana estamos fazendo 2 anos da Lei 14.681. O que ela propôs? Promoção de diretrizes da saúde mental dos profissionais que atuam em instituições de ensino. O que exatamente já foi feito para garantir essa saúde mental desses profissionais? Porque realmente esse cenário é extremamente complexo. E veja que não é só a questão de dizer que vamos ter um programa de saúde mental, dar ticket terapia, fornecer atendimento psicológico, não é enfrentar as causas desse adoecimento. As causas, as violências estruturais, dessas que estamos falando aqui. Então, a gente precisa ter um acompanhamento, quando a gente fala em acompanhamento de saúde, é acompanhamento de saúde como todos os profissionais deveriam ter direito, vigilância e monitoramento, exames periódicos, materiais adequados, remuneração decente, o acompanhamento quando do retorno ao trabalho, as equipes multiprofissionais adequadas para enfrentar essas violências estruturais, e tudo isso porque todos os trabalhadores, e esse é um direito que está na nossa Constituição, tem direito à redução dos riscos no ambiente de trabalho, para ter um trabalho seguro, para ter um trabalho saudável. Mas esse direito muitas vezes acaba sendo sonegado, e às vezes de forma expressa, notória. Vejam o caso do Estado do Espírito Santo, que ajuizou uma DPF no STF, a 1068, em que busca o quê? Que os entes da administração pública não sejam obrigados a cumprir normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. E veja, essas normas regulamentadoras são as normas mínimas para garantir saúde e segurança dentro daquele ambiente. E no momento que um Estado propõe uma ação como essa, que todos os estados aderem a essa iniciativa, porque todos aderiram, vários grandes municípios aderiram também. O que isso está querendo dizer? Desprezamos a vida e a saúde desses profissionais, porque não queremos cumprir normas mínimas para garantir condições de saúde e de trabalho adequadas. E, por consequência, evidentemente, que esses prejuízos vão também ser sentidos no ambiente da aprendizagem. Os estudantes também vão ser afetados por isso. Então, esse é o cenário que nós precisamos combater. E quando nós falamos no cumprimento de normas regulamentadoras, veja que hoje a NR1 ela traz uma previsão muito interessante, que quando a gente destaca a questão da violência urbana, e muitas vezes, enquanto responsáveis pelo meio ambiente do trabalho, tenta-se dizer, não, mas a violência urbana não é uma responsabilidade do empregador, do gestor do meio ambiente do trabalho, mas ele é um perigo externo, porque muitas vezes, em razão do local em que a escola está instalada, esse perigo precisa ser considerado, porque a atividade profissional precisa ser exercida naquelas condições e é preciso que, enquanto gestor daquele meio ambiente de trabalho, público ou privado, se adotem medidas para a proteção da saúde e da segurança, inclusive no que se refere à violência urbana, os perigos externos. E é nesse cenário que nós precisamos tratar e cuidar também dos nossos estudantes e das violências que acabam refletindo neles. Hoje nós temos o projeto Segurança e Saúde nas Escolas, que nós tocamos em parceria, Ministério Público do Trabalho, OIT, Ministério do Trabalho. O Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, senador Paim, é uma legislação em vigor desde o ano de 2012. Essa legislação, o dia 10 de outubro, instituiu esse dia para que seja um dia para que a gente possa debater esse tema em sala de aula, iniciando essa reflexão e esse cuidado com o ambiente escolar e, a partir dele, pensando justamente em formar esses estudantes para o futuro trabalho. Porque a educação é isso. É a formação para o trabalho, a formação para a cidadania, a habilitação para o trabalho. E tudo isso vem em consonância com a Convenção 155 da OIT, que hoje é uma convenção fundamental, que aponta justamente a necessidade de prepararmos para o trabalho na perspectiva de falar de prevenção, saúde e segurança nos ambientes de trabalho, em todos os níveis de ensino e treinamento. Nós não podemos mais continuar admitindo, quando nós olhamos o Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho, que os jovens trabalhadores, até 24 anos de idade, na base da pirâmide, sejam também os que mais se acidentam e mais adoecem no trabalho. Por quê? Porque possivelmente não estamos formando
para o trabalho seguro e para o trabalho saudável. Então, esse é um exemplar, é um material que o MPT deixa à disposição também. A revista de prevenção e combate ao bullying, porque quando falamos dessas violências mentais, os assédios no ambiente de trabalho, no ambiente escolar nós estamos falando do bullying. E nós temos legislação para isso, hoje inclusive criminalizando essa prática. Então é preciso que a gente se atente e busque essa prevenção a partir do exemplo. Porque, veja, muitas vezes as escolas, e é o que se espera, que elas ensinem a partir do conteúdo formal. Mas muitas vezes elas ensinam mais pelo exemplo, pelo ambiente que elas mantêm, pela forma como tratam os professores, pelo cuidado que se tem com aquele ambiente escolar, que acaba sendo, sim, a referência de ambiente de trabalho para esses estudantes. Então, educar pelo exemplo é extremamente importante. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado também com as nossas escolas, com esse ambiente de trabalho também desses profissionais que ali se ativam, porque se ele for um ambiente de respeito, de cuidado com os trabalhadores, com os estudantes, essa é uma referência positiva e não a negativa que a gente quer deixar para essas escolas. E tudo isso alinhado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como muito bem pontuou já a representante do Ministério da Educação, já que há essa necessidade, a LDB ela aponta essa necessidade de promover a cultura de paz, de promover esse ambiente escolar seguro para todas as pessoas que estão nesse ambiente. Também por meio do projeto nós incentivamos a implementação das CIPAs escolares. O senador já foi cipeiro, não é verdade? Das CIPAs escolares, comissões... Consegui ser presidente da CIPA. Presidente da CIPA. Eleito. É porque hoje quem indica é o empregador e só podemos escolher o vice. Exatamente. Eu aceito se eu for eleito. Se for eleito, muito bem. Excelente. E as CIPAs escolares, veja, a proposta delas é que elas sejam justamente uma forma de valorização dessas comissões que hoje no ambiente de trabalho muitas vezes estão estigmatizadas. Às vezes se diz, não, ele quer ser da CIPA só para ter estabilidade. E no momento que a gente traz isso para o ambiente da escola, para ser tratado de forma transversal, dentro de um projeto pedagógico, como comissões internas de prevenção de acidentes, doenças e violências, assim temos denominado e incentivado a implementação. É para trazer o protagonismo para esses estudantes dentro desse projeto pedagógico e muitas vezes, sabe o que nós ouvimos, senador Paim? As secretarias de educação recebem a proposta do projeto e dizem, tudo bem, nós vamos fazer, mas a CIPA não. Porque a CIPA, se os alunos fizerem esse negócio de inspeção de saúde e segurança na escola, eles vão achar muitos problemas e a gente não vai ter como resolver. Como assim a gente não vai ter como resolver? Né? Então, veja que isso já aponta essa necessidade desse trabalho que a gente precisa fazer com todas essas perspectivas. E eu encerro aqui minha fala fazendo também uma justa homenagem ao senhor Orlandino dos Santos, ele que é idealizador, né, da CIPA nas escolas, tem até a imagem dele aqui no final. 80 anos ele fez, agora recentemente, e é uma pessoa que sempre lutou, há mais de 50 anos luta justamente por essa prática da saúde e segurança nas escolas. A partir da educação, a gente ter a saúde e segurança no trabalho. Então, é algo que precisamos reforçar. Deixar um convite aqui para o dia 10 de outubro, Dia Nacional de Segurança nas Escolas, as nossas escolas possam aderir, o tema seja levado para a sala de aula. Esse ano nós estamos propondo o tema Cuidando da Gente e do Meio Ambiente, até em linha com a COP30, porque precisamos cuidar da nossa casa comum, porque a casa comum ela vai permitir o cuidado também com as pessoas. E com isso a gente espera efetivamente que as escolas elas possam continuar sendo, como sempre deveriam ter sido, esse local em que nascem os sonhos e que, enquanto sociedade também, a gente possa dar as condições adequadas para que esses sonhos brotem, floresçam e frutificam. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Muito obrigada. Muito bem. 15 Senhora segundos. Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho, MPT. Ela já participou aqui, inclusive, em debates no plenário do Senado, com a mesma força, com a mesma coragem. E